Estado deve ganhar mais 2 unidades da DECRAD, uma em Caxias e outra em Nova Iguaçu. Assembleia Legislativa instala CPI da Transparência. Tecnologia contribui no reforço de ações de combate a crimes ambientais e desmatamento da Mata Atlântica. E programa de acompanhamento e tratamento de crianças e adolescentes com hipertensão precoce pode ser ampliado. O Jornal da Alerj está começando agora. Boa noite. Caxias e Nova Iguaçu devem ganhar novas unidades da DECRAD, a Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância. A informação foi anunciada durante a audiência pública da Comissão do Cumpra-se da Alerj, ontem no auditório da Escola do Legislativo. O evento foi organizado para celebrar os 14 anos de criação do programa Rio Sem LGBTI-fobia e para fazer um balanço das políticas públicas de combate à discriminação no estado do Rio. O Grupo Arco-Íris apresentou um estudo produzido em parceria com a Aliança Nacional LGBTI+, que realizou um mapeamento de políticas públicas de combate à LGBTI-fobia nos 27 estados da federação. O documento aponta que o Rio de Janeiro foi o estado que mais produziu leis de combate à discriminação, o que, infelizmente, não significa a diminuição dos índices desse crime. Cláudio Nascimento, presidente do Grupo Arco-Íris, acredita que é preciso ampliar o leque de ações dessas políticas públicas que hoje estão, em sua maioria, sob o guarda-chuva da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos. Segundo o estudo, é preciso trazer para o centro do debate outras secretarias e estruturas do Estado que possam desenvolver ações e estratégias mais efetivas em prol da comunidade. Ainda falta o quê? Uma interlocução de diversas outras áreas, para que efetivamente a gente consiga capilarizar mais o entendimento da sociedade para diminuir o preconceito e para que as vítimas também possam ter um maior tipo de suporte. Ainda falta ação concreta no campo da saúde, ações de educação para a prevenção à violência, estruturação de políticas públicas nos municípios dos diversas partes do estado do Rio de Janeiro. O Grupo Conexão G apresentou um levantamento sobre a violação de direitos da comunidade LGBTI em territórios de favela. Além da violência verbal e física, o documento também faz apontamentos quanto à empregabilidade, acesso à educação, à saúde e às questões de gênero e raça. Diretora do grupo, Gilmara Cunha, falou sobre a importância de se reformular a legislação para o cenário atual, a fim de garantir mais protagonismo à população LGBT, que também está nas periferias. Esse estudo ele vai mostrar não só, vai dar visibilidade a esses corpos invisíveis, né? Porque quando a gente pensa no movimento LGBT, a gente pensa no movimento de classe média e branco, que acessa a universidade, que está nos espaços de poder, e ainda a gente não está nesse lugar. Né? E isso me recorda quando se pensa a construção da criminalização da homofobia, por exemplo. Essa lei ela não vai ser aplicável para mim, porque eu resido num território que é dominado pelo narcotráfico e o meu agressor é 3 casas da minha. Como assegurar a vida dessas pessoas? O Estado ainda não está preparado. A Secretaria de Polícia Civil do Estado foi representada pela assessora de Participação Social e Diversidade da corporação, Cláudia Otília, que falou sobre o trabalho de capacitação que vem sendo desenvolvido dentro do curso de formação dos policiais, sobre a reformulação de alguns procedimentos internos e da criação de 2 grupos de trabalho para rever protocolos institucionais que já estão sendo executados, um voltado para as questões LGBTs e outro para questões de cunho religioso. Rever protocolo de atendimento, né? Porque quem está no atendimento é quem recebe aquela demanda e precisa estar instrumentalizado, saber a correta forma de tratamento. A gente está elaborando materiais informativos, tanto para o público interno quanto para o público externo, entendeu? Estruturando capacitações tanto para
para quem está na Cadepol em curso de formação, quanto para os policiais mais antigos. O coordenador do programa Rio Sem LGBTI Fobia fez um balanço dos 14 anos do programa, que hoje conta com 20 equipamentos, 18 centros de cidadania e 2 centros comunitários LGBTIs espalhados pelo estado. Somente em 2024 já foram realizados quase 7.000 atendimentos. As principais demandas são motivadas por violência, sofrimento psíquico e busca por direitos. A gente tem aí uma estrada ainda que a gente tem que consolidar cada vez mais em um propósito de política pública efetiva, né, para que a nossa população LGBTQIAPN+, possa ter realmente seus direitos, né, as suas conquistas efetivas no estado do Rio de Janeiro, né? A gente ganha aí no ano passado o prêmio de melhor política pública do estado do Rio de Janeiro, mas a gente precisa consolidar nesse ano de 2024 esse primeiro lugar, fazer a concretização dessa política efetiva não só na assistência social e direitos humanos, mas também em educação, a gente tem trabalho e renda, a gente tem a segurança, que é uma parte ainda que muito nos aflige, porque a gente tem ainda, né, o Brasil como o país, no ranking do país, que mais mata essa população, mais discrimina essa população LGBT. A subsecretária estadual de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, que representa o órgão apontado pelos estudos como o que vem implementando ações mais efetivas em prol da comunidade LGBTI+, falou sobre a importância de dialogar com outras secretarias de Estado para promover ações mais efetivas para essa problemática. Essa audiência, ela coloca aqui para a gente de forma construtiva esses avanços e principalmente de forma participativa. É um compromisso do governo do Estado, essa articulação entre os outros entes, então a gente chama esse compromisso para a gente também em fazer com que as outras secretarias participem para que a gente dê efetividade através dessa política intersetorial. Presidente da comissão do Cumpra-se, o deputado Carlos Mink elencou os principais encaminhamentos apontados durante a audiência e destacou o anúncio das 2 novas unidades de delegacias de crimes raciais e delitos de intolerância na Baixada Fluminense. O parlamentar acredita que o Estado do Rio tem sido pioneiro quando o assunto é a formulação das políticas públicas voltadas para atender a população LGBT, mas que é preciso avançar ainda mais para que essa comunidade tenha seus direitos assegurados pelo Estado. Foram apresentadas pesquisas de alto nível acadêmico que serão usadas para formular novas políticas públicas. A gente fica sempre no cumpra-se dessas leis e hoje tivemos uma excelente notícia. A Secretaria de Polícia Civil começou a cumprir a lei de internalização da DECRAD, ou seja, pegar a Delegacia de Combate aos Crimes contra a Intolerância Religiosa, o Racismo e a LGBTfobia, que hoje só existem na capital, e agora foram anunciados núcleos da DECRAD em Nova Iguaçu, em Caxias. É o cumpra-se da lei. A CPI da Alerj, que vai apurar irregularidades no cumprimento da Lei de Acesso à Informação e da Transparência pelo Governo do Estado, definiu os cargos dos deputados que vão fazer parte da comissão. O grupo já decidiu encaminhar 3 ofícios às secretarias estaduais para tomar conhecimento de informações que precisam ser investigadas, incluindo o funcionamento do Portal da Transparência do Governo Estadual. O autor do pedido para criar a comissão, o deputado Alan Lopes, foi eleito presidente da CPI. A vice-presidência fica a cargo do deputado Felipe Poubel e a relatoria com o deputado Rodrigo Amorim. O tema é desafiador, na verdade quem ganha é a sociedade fluminense. A gente pretende contribuir com o governo do Estado para que possa exercitar o que determina a lei, que é a transparência, e com isso evitar maus gastos, evitar maus feitos. Eu tenho convicção pela fala de todos os deputados que o tema da saúde é um tema recorrente para todos os mandatos, então certamente também será objeto de apuração aqui na CPI. E também a questão do repasse de verbas estaduais para os municípios. Os parlamentares citaram quais setores do governo pretendem investigar e fiscalizar. Eles ressaltam que o povo tem o direito de saber como e onde estão sendo gastos os recursos públicos. O ponto crucial é a transparência com o dinheiro público. Assim como foi dito aqui na instalação da CPI, nós, deputados, estamos tendo dificuldade de ter acesso, como está sendo investido o dinheiro público, como está sendo gasto o dinheiro público, a população não toma conhecimento algum.
população tem que ser esclarecida do que vem acontecendo. Isso não isenta os prefeitos, as prefeituras que receberam verba pública. Pelo contrário, nós temos diversos casos aí, principalmente Petrópolis, que recebeu milhões e milhões do governo do Estado, milhões dessa Casa Legislativa, e que não teve nenhuma transparência naquela catástrofe. Assim como os municípios da região dos Lagos, da região metropolitana, que recebem uma verba volumosa da saúde e que tem a saúde falida, a saúde combalida, uma saúde que não atende à sua população. A CPI definiu como primeira medida o envio de 3 ofícios às secretarias do governo com o objetivo de colher informações sobre contratos e programas financiados pelo Poder Executivo. Os ofícios serão encaminhados para o secretário de gabinete do governador, Rodrigo Abel, ao secretário estadual de Meio Ambiente, Bernardo Rossi, e ao secretário estadual de Juventude e Envelhecimento Saudável, Alexandre Esquierdo. Eles terão 30 dias para responderem aos requerimentos. Primeiro, que eu julgo mais importante é para o gabinete do governador, na pessoa do secretário, senhor Abel. Importante que ele esclareça para nós como funcionam as questões da lei de acesso à informação. Onde é que estão as informações que nós temos solicitado, onde é que a gente encontra isso nos portais de transparência, nos órgãos oficiais, que nós não temos encontrado, né? E a segunda informação, a informação dos contratos em sigilo. Muitos contratos do Estado em sigilo, a gente não consegue ter acesso como parlamentar, então é importante que nós tenhamos essa transparência. Então, o segundo ofício nós destinamos à Secretaria de Meio Ambiente, que é uma secretaria que tem muitos programas milionários e com pouquíssima transparência. Então, nós vamos convocar em momento oportuno as ONGs que têm prestado esse serviço. E o terceiro, por conta dessa denúncia que nós vimos agora saindo da Rede Globo, que é a questão da Secretaria de Juventude e Envelhecimento Saudável. Nós encaminhamos também um ofício agora para requerer as informações e, em momento oportuno, também serão convocados aqui para prestar esclarecimentos. Nós já estaremos com toda a documentação devidamente apreciada. Veja agora o giro de notícias desta terça-feira. A Marinha vem prestando apoio à população em situação de risco no Rio Grande do Sul, em conjunto com as autoridades locais. Mais de 1.700 pessoas já foram resgatadas pelos militares. Houve auxílio a pessoas que estavam isoladas na Ilha dos Marinheiros, em Rio Grande, incluindo uma idosa. Entre as ações realizadas estão operações de busca e resgate nas áreas alagadas, com emprego de 11 aeronaves, 9 navios, cerca de 50 embarcações e aproximadamente 70 viaturas. A Secretaria Estadual do Ambiente e Sustentabilidade e o Instituto Estadual do Ambiente vêm intensificando as ações de combate a crimes ambientais em áreas de Mata Atlântica e utilizando a tecnologia em favor da preservação. O programa Olho no Verde realiza o monitoramento da cobertura florestal e a identificação de áreas que sofreram desmatamento na Mata Atlântica, importante bioma rico em espécies endêmicas. O equipamento é capaz de visualizar supressão de vegetação a partir de 200 metros quadrados. Os técnicos da Secretaria Estadual do Ambiente conseguem identificar primeiramente a distância via satélite e depois, com a utilização de drones, as irregularidades. Neste terreno, por exemplo, em Guapimirim, a fiscalização identificou a ocupação irregular do terreno, desmatamento ilegal, intervenção no curso do rio e suas áreas de preservação permanente, além de movimentação perigosa do solo na área de proteção ambiental da bacia do rio Macacu. As obras foram imediatamente embargadas e, além do pagamento de multa, o proprietário da área será obrigado a recuperar todo o local, fazendo com que a vegetação retorne ao estágio de origem. Denúncias de crimes ambientais em todo o estado do Rio de Janeiro podem ser feitas ao Linha Verde pelos telefones 0300 253 1177, ligações do interior com custo de ligação local, ou 2253 1177 para ligações da capital. Já pensou em fazer hidroginástica, musculação, pilates, zumba ou natação, tudo de graça? Para quem mora em Ricardo de Albuquerque, na zona norte do Rio, e tem mais de 7 anos de idade, 500 vagas estão disponíveis no Parque Radical de Deodoro. As aulas acontecem de terça a sexta-feira, com orientação de profissionais do esporte. As inscrições são feitas pela Secretaria do Parque, de terça a sexta, das 8 da manhã às 5 da tarde. O Parque Radical de Deodoro fica na Estrada Marechal Alencastro, 1357. O Museu do Samba foi declarado Patrimônio Histórico e Cultural Imaterial do Estado do Rio de Janeiro. Localizado na Rua Visconde de Niterói, no acesso ao Morro da Mangueira, na zona norte do Rio, o Museu do Samba foi fundado em 2001 e possui o maior acervo do gênero no Brasil, com mais de 45 mil itens. O programa de acompanhamento e tratamento de crianças e adolescentes com hipertensão precoce pode ser ampliado.
A proposta foi aprovada hoje pelo plenário. Acompanhe agora como foram as votações. Nesta terça-feira, os parlamentares começaram a discutir o projeto de lei que define as diretrizes para a elaboração do orçamento de 2025. A proposta também serve de base para a revisão do plano plurianual de 2024 a 2027. Na mensagem encaminhada pelo governo, a receita bruta estimada para o ano que vem é de 107,3 bilhões de reais, enquanto as despesas devem ficar na ordem de 121 bi, o que representa um déficit de mais de 13 bilhões de reais. De acordo com o Poder Executivo, o pagamento das despesas foi fortemente impactado pela cobrança do serviço da dívida do Estado com a União. Dos 13,8 bilhões de déficit, 11,6 são diretamente ligados ao pagamento dessa dívida. Para os deputados Luiz Paulo e Marta Rocha, o governo do Estado precisa renegociar este serviço a fim de evitar o que chamaram de falência dos cofres públicos para os próximos anos. O projeto da LDO passou pelo primeiro dia de discussão prévia e retorna à pauta para o segundo dia de discussão nesta quarta-feira. Eu acho que essa é a questão fundamental. E me parece que a luta tem que ser para que a dívida receba o corte devido pelas cobranças indevidas. E quem lê a ACO, isso está muito claro, a ACO, a Ação Civil Originária, que o Estado entrou no Supremo, mas também ou reduzir esse juro para ele ser mínimo, tipo 0,5%, 1% ao ano, ou quiçá aquilo que a nossa CPI da dívida sugeriu, ter só a correção monetária pelo IPCA. Com esses déficits, se eles se mantiverem, o Estado quebra nos próximos 2 anos. É preciso que o governo do Estado deixe de agir por impulso, deixe de agir por espasmo e que atue de uma forma coordenada, com planejamento estratégico, conjugando a LDO com o PED, que é o Plano Estratégico de Desenvolvimento Econômico e Social, e que a gente possa enfrentar definitivamente as crises que se perpetuam e que a gente possa oferecer ações estruturantes que levem o bem-estar do povo fluminense. Pode ser ampliada a lei de 2007 que cria o Programa de Acompanhamento e Tratamento de Crianças e Adolescentes com Hipertensão Precoce. A proposta do ex-deputado Átila Nunes aumenta o número de ações realizadas pela equipe multidisciplinar responsável pelo atendimento dos jovens. Entre elas, o desenvolvimento de uma linha de cuidados integrais para os hipertensos e a identificação das principais doenças que levam à hipertensão. O novo texto prevê também exames em recém-nascidos antes da alta hospitalar. O projeto foi aprovado em segunda discussão e segue para análise do governador. A lei que criou a Política Estadual de Proteção dos Direitos de Pessoas com o transtorno do espectro autista pode ser alterada. A proposta apresentada pela deputada Marina do MST e pelo deputado Júlio Rocha acrescenta ao texto em vigor a autorização para que pessoas com autismo possam ingressar em qualquer espaço, público ou privado, portando alimentos, utensílios e objetos de uso e consumo pessoal. A matéria aprovada em segunda discussão segue agora para a sanção ou veto do governador. O Rio Previdência, Fundo Único de Previdência Social do Estado do Rio, vai poder desenvolver estudos que viabilizem a concessão de operações de crédito consignado aos segurados. A proposta do deputado Luiz Paulo determina que esses estudos sejam divulgados em até 180 dias após a aprovação da lei. A medida leva em conta a emenda constitucional federal que regulamenta o novo regime de previdência social brasileiro. O objetivo do parlamentar é garantir aos pensionistas e aposentados empréstimos a juros mais baixos do que os praticados no mercado. O texto depende da sanção do governador para virar lei. O Rio Previdência, ele se financia com o dinheiro do ROET-PE e quando não dá, com o dinheiro do Tesouro. E muitas vezes esse dinheiro passa de um exercício para outro. E ele, evidentemente, aplica para remunerar o dinheiro.
em vez de aplicar para remunerar o dinheiro, ele pode se remunerar no empréstimo para o servidor público, principalmente o inativo e pensionista de renda baixa, com juros pequenos, bem pequenos, e não esses juros extorsivos do consignado de mercado. Funcionários públicos do Estado que são pais ou responsáveis legais de pessoas com deficiência podem ter garantido o direito de tirarem férias no mesmo período das férias escolares dos filhos. A matéria apresentada pelo deputado Rosenberg Reis foi aprovada em primeira discussão e vai precisar passar mais uma vez aqui pelo plenário. Pode ser construído no Rio um memorial para homenagear policiais mortos em serviço. A proposta da deputada Marta Rocha prevê que o monumento tenha a foto, nome completo, data de nascimento e de óbito e o motivo da morte dos policiais. Os nomes dos agentes também devem ser incluídos no livro dos heróis do Estado do Rio de Janeiro. O projeto foi aprovado e vai ser analisado pelo governador. A gente quer garantir o reconhecimento àqueles bravos servidores que, no exercício de sua função, além de demonstrarem todos os dias competência e coragem, muitas das vezes eles são alvejados por atos de serviço e vêm a perder sua vida, ficarem mutilados, né? Há uma aposentadoria, uma reforma precoce. Então, nesse caso específico, um memorial em homenagem àqueles que perderam suas vidas no bom combate. Já a proposta da deputada Érica Takimoto determina a divulgação da lei federal que garante, pelo SUS, cirurgias plásticas reparadoras de sequelas e lesões causadas por atos de violência contra a mulher. O serviço deve ser divulgado nas clínicas e hospitais conveniados ao SUS, nas unidades básicas de saúde, unidades de assistência psicossocial, delegacias e outros estabelecimentos de atendimento à mulher. O projeto segue para a sanção ou veto do governador. Quando a gente começa a lidar com as dores das mulheres que sofreram violência, a gente sabe que muitas foram deformadas, cortadas, e essas cicatrizes são cicatrizes de muito difícil convivência diária. Imagina você olhar diariamente no espelho ou para o seu corpo e ver uma cicatriz que traz uma péssima lembrança, sem contar que mexe com a autoestima da mulher, dificulta, a depender da deformação feita pelo criminoso, pelo, às vezes, parceiro, marido, namorado, companheiro que vive com a mulher. Essa deformação, às vezes, dificulta ela conseguir um novo emprego, sabe? Ela conseguir trabalhar, a autoestima dela está derrubada e tem o preconceito todo da sociedade também. E muitas dessas mulheres não sabem que elas têm direito a essa cirurgia plástica reparadora, já é lei. O Jornal da Alerj fica por aqui. Você pode acompanhar a programação também em nosso site e pelas redes sociais. TV Alerj, o canal do povo. Uma boa noite para você e até amanhã.